Oi, gente! Ótima tarde de terça-feira para você que segue nos acompanhando aqui na programação do Grupo Tarobá e também uma ótima tarde para você que acabou de chegar para assistir o nosso programa Vitrine Revista. Seja muito bem-vindo, viu? Hoje, dia 7 de abril, dia do jornalista. Quero parabenizar aí os meus colegas de trabalho e também a todos os profissionais desta área que, diante de tantos desafios, seguem firmes e em busca de levar a melhor informação a todos nós. Então, parabéns por essa dedicação. E hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio, já está aqui comigo, o pneumologista Cláudio Rezende, que vai tirar as nossas dúvidas. Você que está acompanhando a nossa programação, pode participar comigo, deixando a sua pergunta através do nosso WhatsApp, o 3315-1313. Tem alguma dúvida? Então manda já para cá, ó, 3315-1313, participe junto com a gente, tá bom? Porque é importante, gente, é importante você estar junto conosco aqui. Muitas pessoas estão com dúvidas, por mais que se ouve falar muito através dos meios de comunicação sobre os cuidados da Covid-19, sobre como que é depois, né, o pós-cuidado aí para quem tem a Covid-19. Então, por isso, nós convidamos o pneumologista Cláudio Rezende, para participar com a gente. E você de casa, manda sua dúvida para cá, ó, 3315-1313. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Maica, obrigado, boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, viu? Muito legal, muito bacana. Você já teve aqui, isso aqui na outra oportunidade teve que ser, né, a gente colocou lá do lado de fora. Externa, isso. Hoje, como nós estamos com um número reduzido aqui de câmeras, de pessoas, nós conseguimos trazer você aqui para dentro, para conversar junto com a gente e também explicar melhor sobre este momento que nós estamos passando. Maravilhoso. Me diz uma coisa, como que está a situação? Você atendendo, né, os hospitais, tendo esse contato direto com as pessoas em relação à Covid-19, qual que é hoje a avaliação que você faz sobre este momento? A gente vê que a gente está vivendo duas epidemias, uma real de Covid e outra de pânico, né? As pessoas estão realmente muito preocupadas, muito consternadas, tem uma piora de quadros psiquiátricos, de ansiedade por causa da doença. Nós temos que ver assim, que nós temos sim que nos preocuparmos com toda essa doença, mas tem um limite à preocupação. Todo mundo tem que tomar os seus cuidados, mas não pode extrapolar aquilo que é o do nosso dia a dia, aquilo que é o nosso normal, o nosso natural. Os casos estão muitos, tem muitos casos agora aparecendo, chega bastante gente no pronto-socorro. Graças a Deus, a maioria não precisa ficar internado, dá para seguir o tratamento e acompanhamento em casa, em isolamento, em quarentena, mas são muitos casos respiratórios mesmo, agora. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito do atendimento, do trabalho que ele tem feito. Está fazendo um trabalho, né? Chegando até 11 horas em casa, né? Trabalhando bastante. E realmente um pouco do desespero das pessoas faz com que elas recorram ao médico, queiram ir no consultório, vão para o hospital. E isso tudo a gente acaba vendo que é realmente um desespero, porque nem sempre toda a falta de ar significa que seja o coronavírus. Isso mesmo, Maica. A gente estava conversando até que é muito importante lembrar. Quem que deve buscar o pronto-socorro? Aquela pessoa que tem uma febre alta e uma falta de ar associada. Se você tem um sintoma de resfriado comum, nariz entupido, uma garganta raspando, se você tem espirros, tosse, mas está com o corpo ruim, mas não está se sentindo grave, não vá ao pronto-socorro. Pronto-socorro é reservado para aqueles casos mais graves em que o paciente está sentindo o principal sintoma, que é falta de ar. Porque o resfriado comum, as pessoas sempre têm. Por coronavírus, por rinovírus, por influenza, parainfluenza, todos os outros vírus que a gente sempre teve já, né? Sim. Mas não sobrecarregar o sistema de saúde, tanto público quanto privado, é muito importante. Que é até isso que nós estamos fazendo, essa quarentena, nos preservando dentro de casa, é para evitar um colapso no sistema público de saúde, na saúde que já é deficitária em todo o Brasil. Nós sabemos disso, né? Temos uma primeira pergunta através do WhatsApp, vamos colocar aqui na tela? Oi, sou Maria, tenho asma, sou do grupo de risco. Quais cuidados preciso tomar, doutor? Então tá. Vamos relembrar então, Maria está certíssima, ela é grupo de risco por ser asmática. Mas existem outras pessoas também que são grupo de risco. Os idosos, então, todo mundo que tem acima de 60 anos, pacientes que fazem uso de medicações contínuas
de corticoide contínuo ou de medicações que diminuem a imunidade, são os imunodeprimidos ou os imunossuprimidos por corticoide, por exemplo, ou alguns outros antirreumáticos. Existe também os pacientes com hipertensão arterial, com diabetes, os pacientes de asma. Todos esses pacientes são grupo de risco. Então, a Maria, sim, grupo de risco. E outra pergunta dela ali, quais os cuidados que ela tem que tomar? Os mesmos cuidados da população geral. Ficar dentro de casa o máximo possível, só sair quando extremamente necessário, tomar cuidado no relacionamento com as pessoas. Por exemplo, precisou ir ao supermercado, não teve jeito, teve que ir ao supermercado, mantém 2 metros de distância. Esse tipo de pessoa, é necessário o uso da máscara? Agora, como a gente tem assim uma mudança muito grande nos cenários o tempo inteiro, né? A máscara, ela antes não era indicada, e agora o Ministério da Saúde mudou de postura e pediu para que todas as pessoas usem máscara. Muito importante lembrar que a máscara não impede que eu pegue a doença, porque o vírus ele entra pelas mucosas, entra pelo olho. Sim. Você coçou a boca, coçou o nariz, né? Invariavelmente ele vai entrar e não impede que você pegue a doença. Ele diminui, sim, a taxa de infectividade. Cuidado. Mas ele impede que você transmita a doença. Então, se num vagão de metrô todo mundo estiver usando máscara, a taxa de transmissibilidade vai ser menor. Muito menor. Então, se todo mundo colocar a máscara para ir ao supermercado, para sair de casa, que é o que o Ministério da Saúde agora está orientando, com algumas ressalvas, se todo mundo usar a máscara, a gente consegue diminuir a taxa de infectividade, a taxa de transmissibilidade. Mas é importante, né, doutor, saber usar a máscara, né? Porque ela também pode ser um meio onde pode ter ali, porque a gente tem que saber tirar, sim, onde coloca, porque senão a contaminação pode ser muito maior. Tem toda uma técnica. O que eu vejo no dia a dia, alguns pacientes chegam no consultório usando máscara e ele fica o tempo inteiro coçando o nariz por debaixo da máscara, ou por estar com a máscara, ele leva a mão ao rosto mais vezes e acaba se infectando mais, porque a mão nossa é mais suja, né? Então, o correto é você colocar a máscara com a técnica correta e, na hora de tirar a máscara, lavar a mão com água e sabão ou passar um álcool em gel e retirar a máscara com a mão limpa e guardar a máscara. Aquela máscara de tecido, né, a máscara que é orientada para as pessoas usarem, ela é lavável. Sim. As outras máscaras não laváveis, aquelas descartáveis, elas duram somente 2 horas. Então, elas têm um prazo de validade, você tem que dispensar. Então, o que a gente fala? Deixa essa máscara descartável para ser usada no ambiente hospitalar, porque vai chegar uma hora que vai haver um desabastecimento de máscaras e de outros insumos também, sim, de outros equipamentos de proteção individual. Então, se você tem em casa aquela máscara, a máscara descartável, entrega, doa em algum hospital e confecciona a sua máscara de tecido, que é uma máscara lavável, que você pode, dentro de casa, não precisa usar, mas que você pode usar para sair na rua, por exemplo. E tem vários vídeos hoje, né? A internet, ela traz esses benefícios também de informação para que as pessoas possam utilizar outros meios de estar fazendo essas máscaras. É claro, gente, sempre com muita higiene, né? Até porque, como a gente pode perceber, este momento está pedindo mais do que nunca de todos nós higiene, lavar as mãos, né? Quem não tinha esse hábito, acho que antigamente, hoje em dia está sendo obrigado a ter isso. Então, são essas observações que a gente pode fazer, né? Quando for ao supermercado ou for à farmácia, teve que sair de casa para trabalhar, algumas pessoas têm que trabalhar, né? Não tem como. A hora que voltar para casa, tira os sapatos, vai direto para o banheiro, toma banho, água e sabão, eficiente em eliminar o vírus. Não precisa ficar passando álcool gel dentro de casa. Se você lavou as mãos com água e sabão ou tomou um banho, já é o suficiente. Então, troque a sua roupa, não traga a sujidade da rua para dentro da sua casa, mantenha a casa um ambiente limpo. Isso já é mais que suficiente. Algumas pessoas me falaram assim, tem uma pessoa resfriada dentro de casa. Ela precisa ficar num quarto isolado, separado de toda a família? Não. A família faz um isolamento, todo mundo junto. Não precisa usar máscara dentro de casa ou isolar cada membro da família dentro de um cômodo, né? Não é plausível. Já está difícil a situação, né? Está difícil, não Doutor, precisa. Quem já pegou a Covid-19 uma vez, pode pegar outra vez? Existem alguns casos descritos na literatura que é uma doença muito nova, a gente não tem tantas respostas, a gente tem mais pergunta que resposta, né? Imagino, todo mundo. Mas existem alguns casos que foram descritos de pessoas que se reinfectaram. Mas, no geral, o que a gente sabe até agora da doença é que se pega uma vez só, no geral. Mas
todos os dias as informações que a gente recebe mudando, né? são novas. Há um mês atrás não tinha tratamento, agora já temos a hidroxicloroquina e a azitromicina para os casos mais graves, reservados para UTI, casos moderados e graves. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas temos uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Vamos lá. Com o comércio fechado, ruas vazias, escolas fechadas, tem mais chance do corona ir embora logo? É a Joana da Silva participando com a gente. Muito obrigada, Joana. É muito importante essa pergunta, né? Muito importante. Tudo isso acontecendo, ele vai embora mais rápido? Ele vai embora mais rápido, por quê? Vai chegar uma hora que não tem mais transmissibilidade de pessoa para pessoa e o vírus se esvaece. Ele vai acabar não transmitindo mais. E a curva que era aquele pico da curva, né, que a gente tem estudado e tem visto tanto nas redes sociais, a curva vai ficar achatada e vai diminuir o curso da doença. O importante agora é a gente ter consciência, por exemplo, por que não abrir uma escola? As crianças não são um grupo de risco, né? Aliás, no mundo inteiro não teve nenhum caso de menor de 10 anos que teve uma doença grave pelo coronavírus, né? Que teve Covid. Então, por que não abrir as escolas? As crianças, elas não ficam graves, mas elas são fômite, elas são transmissoras da doença. Pegam. Elas pegam e podem transmitir, por exemplo, para os avós, que são população de risco. Então, quanto menos pessoas tiver contato, né, as crianças tiver contato, melhor. Até porque a imunidade da criança normalmente é mais baixa também. Não que é mais baixa, mas acaba criando... Normalmente, quando a mãe deixa o filho para ir para a escola, fica com resfriadinho muito fácil, né? Isso tudo pode ser um mecanismo, uma fonte. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Do mesmo jeito que ela cresce em estatura, ela também se desenvolve da parte imunitária, né? Não que seja mais baixa ou que seja mais alta, mas é que a criança tem um sistema imunológico, um sistema imunitário diferente do adulto. Então, ela lida diferente com a resposta à infecção. E me diz uma coisa, a pessoa pegou a Covid, foi tratada, não precisou para o hospital, no caso, né, que até você falou que não teve contato com essas pessoas que saíram da UTI, mas sim casos de que pessoas que ficaram isoladas. E como que agora é feito depois do período de ficar guardadinha, isolada, dentro de casa? Como que fica o cuidado após a infecção. Após a infecção, Então, ainda não se sabe quantos dias o vírus fica no organismo. Nós estabelecemos 14 dias de quarentena. Então, pegou um resfriadinho, 14 dias em casa para você não transmitir esse resfriadinho para ninguém, porque você não sabe, é por Covid, é por vírus influenza, por algum outro vírus? Então, fica 14 dias em casa. As pessoas que pegaram o resfriado do Covid, né, que foi a forma mais branda, elas se recuperam normalmente, como se fosse qualquer outra doença, e estão com a vida normal, a vida que segue. As pessoas que saíram da UTI, elas ficaram em ventilação mecânica, né? Às vezes ficou entubada ou dependendo de oxigênio, elas saem com algumas sequelas pulmonares. E daí é individual. Tem gente que ficou mais tempo em UTI, em ventilação mecânica. Tem gente que só precisou usar o oxigênio. E cada pessoa sai com um pulmão diferente. O especialista depois vai saber avaliar. Mas, invariavelmente, fica sim uma sequela para os pacientes que foram da UTI e demora um tempo para se recuperar. Perde um pouco de função muscular, perde um pouco de função respiratória, vai precisar depois de fisioterapia, medicações e assim por diante. Todo o tratamento, né? Sim, prolongado, todo o tratamento. Né? Ô, doutor, eu falei para ele que eu não ia chamar ele de senhor, porque é tão novo, né? Vou chamar ele de senhor, não dá como, não tem como, né? E aí ele vai continuar aqui com a gente, porque nós vamos agora conversar com o dermatologista Rubens Pontelo Júnior sobre a vitamina D. Muita gente, né, está recorrendo ao uso dessa vitamina para se prevenir da Covid-19. O doutor está aqui junto conosco para participar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela sua disponibilidade. Me diz uma coisa, essa situação das pessoas estarem recorrendo à vitamina D, né? Ela realmente faz todo esse processo de cuidado? Como que o senhor vê isso? O que é importante a gente entender, sem dúvida, hábitos saudáveis são essenciais para a gente manter a imunidade. Então, você ter uma alimentação equilibrada, você ter uma síntese de vitamina D adequada, você não ter uma excesso de vitamina D, isso é importante para o equilíbrio do organismo como um todo. No entanto, a gente não existem estudos que mostram uma relação direta do nível de vitamina D, da suplementação de vitamina D e aumento da imunidade ou aumento de vitamina D e combate ao coronavírus. É na verdade, uma interpretação errônea de algum posicionamento sobre a vitamina D e o seu papel em relação à imunidade.
É muito mais importante se manter hábitos saudáveis do que você buscar realmente uma pílula, simplesmente uma suplementação de vitamina D, uma prevenção para o coronavírus ou para o aumento da imunidade. Isso não se sustenta atualmente com os estudos disponíveis. Então, acho que até uma informação que nós podemos passar para as pessoas, essa questão da automedicação. As pessoas estão recorrendo às farmácias, comprando vitamina C, vitamina D, e isso fica aí eu acho que um cuidado a mais das pessoas em relação à automedicação, né, doutor? É natural que nesse momento de angústia a pessoa busque algum tratamento que vá conferir uma maior proteção. E aí, de maneira errada, ela vai investir no local errado. O excesso de vitamina D pode, inclusive, levar a problemas. Sabe que a vitamina D é uma vitamina que se acumula no organismo, que pode levar a problemas renais em excesso. Então, ela não é simplesmente inócua. Você usar em excesso, além de você estar desperdiçando seu dinheiro com a vitamina C ou com a suplementação de vitamina D, se não indicada, ela pode, inclusive, trazer prejuízo à sua saúde. É muito mais importante e relevante que aqueles cuidados essenciais para a prevenção do coronavírus, higienização da mão, o uso de máscara, seja intensificado, do que você tentar buscar uma suplementação que não tem embasamento, que não vai te conferir proteção nenhuma, a não ser uma proteção psicológica. Doutor, qual que é a orientação que você deixa, então, para as pessoas que ainda pensam que o sol, por exemplo, o sol é uma medida que as pessoas podem buscar, tomar um pouquinho de sol, por mais que às vezes não podemos sair de casa, mas estar um pouquinho exposto ao sol pode contribuir para a nossa saúde? Isso é importante? Sim, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a exposição ao sol é um ponto importante para a saúde. Quando a gente pega populações de risco, a gente sabe que a síntese da vitamina D ela se dá muito pela pele, só que essa produção de vitamina D ela diminui com alguns fatores. Por exemplo, o processo de envelhecimento, a capacidade de produção de vitamina D pela pele é diminuída, a pele negra ela é diminuída, a pessoa quando se bronzeia, ela diminui a capacidade de produzir vitamina D, e isso é um ponto interessante, porque se você tiver uma deficiência de vitamina D, não adianta ficar no sol, você não vai suplementar. Se você tiver uma deficiência de vitamina D, você tem que fazer reposição oral. Então, populações de risco, então idosos, gestantes, crianças, eles devem ser acompanhados e, se necessário, vão fazer uma suplementação. A exposição ao sol no Brasil é um país que tem incidência de radiação ultravioleta muito alto o ano todo, então a gente acaba tendo essa exposição indireta e diretamente ao sol, o suficiente para a produção da vitamina D. O que é importante, você não tem indicação nenhuma de ficar aleatoriamente exposto ao sol, a gente já fica exposto de maneira corriqueira no dia a dia, nesse período de quarentena. Claro, se você for sair no mercado, algo nesse sentido, você vai se expor ao sol, e populações de risco realmente que se faça o acompanhamento, investigação e, se necessário, a suplementação sob orientação médica. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui. Bom trabalho para você e até uma próxima. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigado. É isso aí, gente, viu? Então, todo cuidado, né, doutor? Temos aqui outro doutor. É importante isso, as pessoas consumindo essa quantidade de vitaminas, achando que vão ficar autoimune, né? É perigoso, né? Na internet, tem muita gente falando muita coisa. Hoje, uma paciente falou para mim assim, mas se tá na internet é verdade, né? Ai, não é bem assim. Não é, não. E... na internet você vê gente vendendo muita coisa, vendendo polivitamínicos, vendendo soro imunitário para aumentar a imunidade. Não existe isso. Tem que tomar cuidado, não existe gente. isso. Não existe prevenção para corona, por enquanto, que não seja essas medidas de higiene. Não tem nenhuma medicação preventiva. Usar remédio, esse tipo de remédio, polivitamínicos, vitamina D sem orientação médica, vitamina D causa intoxicação em alguns casos. O doutor acabou de falar, né? O excesso. Com problemas renais e problemas hepáticos. Só pode ser suplementado. Tá lá o remedinho, tem a tarja vermelha, só com orientação médica mesmo. Doutora Alexa falou aqui para mim, a gente tem como colocar, Alexa? Eu faço aqui a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Sou fumante, bebo cerveja, não faço exercício e tenho 63 anos. Tenho mais chance de pegar o corona? Sérgio do Centro. Valeu, Sérgio. É importante vocês que participam colocar de onde vocês são, bairro, cidade, se não é de Londrina. Coloca aí a cidade pra gente saber quem está acompanhando a nossa programação. E aí, o Sérgio aí, hein? A chance de o Sérgio pegar a doença é a mesma chance minha, da Maica, a mesma chance de todo mundo. Mas a chance de o Sérgio ficar doente, grave, pela doença é maior. Porque ele fuma, então ele já tem um problema pulmonar. Ele já é da população de risco, acima dos 60 anos. Tem o etilismo, às vezes tem algum problema outro de saúde, que nós não sabemos. Então, ele é grupo de risco. A chance de pegar é a mesma chance de todo mundo. A chance de desenvolver uma doença grave com esse
com esse vírus, vai ser um pouco maior. Um pouco maior, então, né? cuidado, Sérgio, fique em quarentena em casa. Sérgio, cuida aí, tá bom? Cuida. Uma caminhadinha também, né? Não bom, faz mal né? Não faz mal pra ninguém. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal participando. Muito obrigada a todos pela participação aqui. Eu e minha esposa tivemos Covid confirmado. Estamos em isolamento há 14 dias. Minha esposa ainda não tem olfato e paladar. Ainda está com o vírus no corpo. É o Tiago, da Gleba Palhano. Tiago, não dá para saber, por enquanto, a gente ainda não sabe se tem o vírus no corpo. O que a gente sabe que é importante, que depois de 14 dias do término dos sintomas, o paciente não tem mais aquela transmissão importante. Então, daí já não precisa mais ficar em isolamento. Ele pode ficar em isolamento social restrito. Ele pode ficar na quarentena igual todas as outras pessoas, a partir desses 14 dias. O olfato e o paladar, já foi descrito na literatura que o olfato é prejudicado nos pacientes que têm infecção por Covid. É uma das... Então, o cheiro fica prejudicado. Acaba ficando prejudicado. Que engraçado isso. Em algumas pessoas, não são em todos os pacientes. Uhum. Mas, assim, cada pessoa tem a sua resposta. Não sabe se em quantos dias vai voltar esse olfato e se vai ficar bom, qual paladar, quanto dia. Se volta mais para frente, se volta mais para frente, não sabe. Mas a maioria das pessoas retorna o olfato e vida que segue normalmente. Para o Tiago, então, agora, e para a esposa, que tiveram Covid confirmado, aguardou os 14 dias do fim do término dos sintomas, da última febre, da dor no corpo, terminou esse último sintoma, já está liberado, então, daquela quarentena específica, aquela quarentena do paciente infectado que fica trancado em casa. Bacana, temos mais uma pergunta, muita gente participando, muito obrigada aí pela participação de todos. Vamos lá, tomo hidroxicloroquina há 10 anos, sou portadora do LES. O que é o LES? Lúpus eritematoso sistêmico, é o lúpus, que é uma doença reumatológica. E tem o pulmão de vidro fosco. O que é isso? Isso me faz mais vulnerável? É a Elza Rosa de Londrina. O que é esse pulmão de vidro fosco, doutor? O pulmão em vidro fosco, na verdade, a gente falava antigamente em pulmão reumatoide, mas por ela ter lúpus, acontece que o lúpus, que é uma doença autoimune, às vezes agride outros órgãos do corpo. Às vezes agride a tireoide, às vezes agride o fígado, dando uma hepatite autoimune, e às vezes agride o pulmão também. Daí ela provavelmente acompanha com um pneumologista, por isso que ela sabe, e ela fica fazendo o exame de função de pulmão sempre. No pulmão dela cabe 2 litros de ar, cabe 2,5 litros. Quem tem esse tipo de doença reumatológica tem que fazer o acompanhamento com o reumatologista e com o pneumologista. A hidroxicloroquina já é um remédio reumatológico usado há muito tempo. A cloroquina é um antirreumático e também trata a malária. A hidroxicloroquina, esse antirreumático que se usa para tratar o lúpus. Ela já faz o uso da hidroxicloroquina, que é hoje um tratamento para Covid na forma grave na UTI, e ela é grupo de risco sim, porque pelo lúpus ela é imunodeprimida e ela tem um problema pulmonar já instalado. Então, ela é grupo de risco duplamente. Se ela tiver mais de 60 anos, não lembro a idade dela na 63, pergunta. Ela falou, né? Se ela tiver mais de 60 anos, ela não falou a idade dela, na verdade. Terceiro caso de grupo de risco, então. Então, se cuida, né? Se cuida. Acho que independente da idade, é importante dar um Muito alerta para a importante. Elza aí. Tem mais um tempinho, mais uma perguntinha? A última, vai, a última. Vamos lá. Quem está com falta de ar apenas e nenhum outro sintomas? Pode ser Covid? Maria Aparecida, Vivi Xavier. É isso que a gente acabou de falar no começo, né? Quais são as causas de falta de ar? Inúmeras. Ansiedade causa falta de ar. Problemas de coração Medo. causam falta de ar, excesso de problemas renais e a pessoa fica com muito líquido no corpo, dá falta de ar, problemas pulmonares outros, asma, enfisema, outros problemas pulmonares dão falta de ar e infecções agudas por Covid. É muito difícil que a pessoa não tenha tido história nenhuma de nenhum pico de febre e desenvolva falta de ar e seja Covid. É muito difícil, viu? Então, só busque o pronto-socorro se você vê que essa falta de ar não está passando de jeito nenhum, é uma falta de ar que se instalou e não foi embora. Foi um episódio de falta de ar, dá para fazer uma investigação depois, marca a sua consulta ou vai ao posto de saúde que está fazendo aquele atendimento, aquela triagem dos pacientes sintomáticos respiratórios, que vai passar por consulta e ver o que pode ser
além de infecção que a gente está investigando. Mas antes de ir até o hospital, antes de ir até o posto de saúde, é importante ligar para evitar a tua presença lá, gente, né? Acho que é essa Tem o 0800 do município, você é. pode ligar na unidade de saúde, pode entrar em contato com, se você tem o seu médico particular, liga no consultório. Isso, é melhor, tira né? as informações, tudo certinho. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, respondendo muitas perguntas. Agradeço a todos participando. Espero que a gente se encontre aí novamente, não para falar de Covid, né? Tomara que a gente consiga eliminar esse assunto logo da nossa vida, mas se for para falar também, que você volte aqui com muito carinho, tá bom? Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, acrescentou e muito a nossa tarde aqui. Valeu, obrigadão. Tá bom? Um abraço para você. Até mais. Bom, gente, tudo mudou na nossa vida, não é mesmo? Simples atitudes tiveram que serem suspensas, né, da nossa vida. E muitas dúvidas também surgiram em relação a essa nova fase que estamos vivendo. O advogado Renan Quintal, ele fala pra gente como que ficam alguns direitos da família em tempos de coronavírus. Olá a todos, meu nome é Renan de Quintal, sou advogado do escritório Batsut Advogados e estou aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre temas de direito das famílias em época de coronavírus. A pandemia do Covid-19 tendo reflexos aí em várias áreas, na economia, na política, no direito do trabalho e também no direito das famílias. Há muitas dúvidas, as pessoas se perguntando como fica a questão das visitas, da pensão, e estou aqui hoje então para tirar essas dúvidas com vocês. Bom, a primeira premissa que temos que ter em mente é que as obrigações, sejam elas advindas de acordo ou de uma sentença judicial de visitas e de pensão, não estão suspensas. O coronavírus, toda essa pandemia, não suspendeu essas obrigações, tampouco as visitas. Então elas estão mantidas e devem ser observadas. O que é importante notar? Na questão das visitas, é importante sempre levar e ter em mente o melhor interesse da criança e do adolescente. Tanto o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o Código Civil prevêem no seu texto o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente para as decisões serem tomadas quanto a eles. Então, no campo das visitas, neste momento, devem ser observados os regimes que estão fixados, mas quando se percebe que há um risco, quando se percebe, por exemplo, que a criança poderá estar cercada de pessoas que estão na zona de risco, quando o deslocamento da criança ir até o pai, ou então do pai, quando tiver que levar a criança, vai ser um deslocamento muito grande. Situações essas que a sugestão, né, da Organização Mundial da Saúde é de que não se realize, então deve ser tomada uma cautela. As visitas, neste momento, estão sobre o bom senso dos genitores, e isso é o principal ponto. Tanto os avós quanto os pais devem conversar e devem ter cautela se for manter. Caso se verifique que não é possível a manutenção, então deve-se aplicar regimes alternativos. Devemos utilizar a tecnologia, por exemplo, uma videoconferência, um bate-papo do pai, da mãe, do avô com o seu neto, com o seu filho, até mesmo outras formas, às vezes uma conversa por telefone podem também ser utilizadas. Não podemos permitir que o distanciamento físico afaste as pessoas, principalmente pais, filhos e demais entes que querem ter esse seu direito garantido neste momento. Então é um momento de bom senso e cautela dos genitores para que se estabeleça um regime de visitas eficaz e que permita também preservar a criança e o adolescente em momentos assim, tá bom? Quando não houver um consenso, né, os genitores não chegarem a uma opinião comum, é possível se judicializar o tema, levar ao judiciário tanto a suspensão que a mãe adotou por cautela, ou então para se decidir um regime, e o juiz decidirá justamente com base nessa situação, então, de analisar o melhor interesse da criança e do adolescente. Quanto à pensão, também digo e repito, não está suspensa a obrigação. A obrigação existe, está mantida e deve ser observada. O que é importante também é que o genitor tenha bom senso. Na hora de decidir sobre pagar uma dívida ou pagar outra, deve-se lembrar que a pensão é dívida de primeira ordem. A criança necessita daquele valor para sobreviver, para ter alimentos, para pagar as suas contas mais simples, então ela deve ser prioridade. Caso o genitor não tenha condições, por razão do coronavírus, deve-se então pagar o que pode, ou se não for possível, levar ao conhecimento do outro genitor que vai ter que pagar, mas pague o que puder, não deixe de pagar.
Em caso de execução, o STJ já pacificou o entendimento de que não haverá prisão em regime fechado, como é comum. O que vai haver é uma prisão em regime domiciliar. Mas então, repito, a obrigação está mantida e deve ser cumprida pelos genitores, por aqueles que pagam alimentos. O que deve ser observado é que, em caso de impossibilidade, comunicar outro genitor e tentar chegar num consenso. Pagar depois, pagar mais tarde, mas não deixar de pagar, porque trata-se de um valor de primeira ordem, de natureza alimentar e extremamente importante para as crianças. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso, espero que tenha ajudado vocês a enfrentar esse momento difícil para todos nós e principalmente para aqueles que têm filhos e crianças que precisam do apoio dos pais, de todos, não só daqueles que detêm a guarda, mas também dos que visitam, dos avós, e é preciso cautela e bom senso, tá bom? Um forte abraço e até mais! É isso aí, gente. Mensagem final: bom senso, cautela nessas discussões a todos nós, né? E quem tem bichinho de estimação em casa sabe que eles fazem a diferença no dia a dia, né? Principalmente neste período em que estamos isolados em casa, muitas pessoas têm como uma única companhia um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, né? O Júnior de Paranavaí gravou um vídeo pra gente e mostra o quanto ter um animalzinho de estimação em casa faz bem e é importante também você brincar com eles. Olha só que legal. Oi, pessoal do Vitrine Revista, boa tarde, né, a todos. Eu sou o Júnior, moro aqui em Paranavaí e vim falar que não é só a gente que sofre nessa quarentena, né? O bichinho aqui também, nossos animaizinhos de estimação também sofrem, porque eles não podem ficar parados, eles não gostam. Ainda mais esse carinha aqui, ó, tem 1 ano e meio, cheio de energia, não para quieto, ó. E a brincadeira dele favorita é correr, né? Ou seja, ele pode correr, ele não deixa a gente parado 1 minuto. Quer ver? Aí chega, né? Chega, porque ele não fica cansado. Mas eu, né? É bom que a gente se exercite também, mas fico muito cansado, não dá, né? Então, é isso aí, ó. Brinca com seus bichinhos aí nessa quarentena, porque, né? Não é só a gente fica parado. Que legal, né, gente? Viu só? Eles não cansam, né? Quem cansa é nós, né? Então, você que tem bichinho em casa, brinque, divirta-se com ele, aproveite esse momento junto com eles também. E os bichinhos amam os novos sachês e patês da Special Dog e Special Cat. Sabe por quê? São nutritivos e muito completos. Dentro de cada sachê tem muita saúde e sabor para o seu bichinho de estimação. Você pode dar ele com um patê puro ou misturado com a ração seca para dar aquele sabor extra. E tem opção para filhotes, adultos, para os mais velhinhos e também para os gatos castrados. Muito legal esse carinho que a Special Dog e a Special Cat têm com os pets, né? Agora você já sabe, hein? Sachês e patês nutritivos e saborosos, só Special Dog e Special Cat. E Special Dog contém carinho. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí porque eu volto já já.